estamos mais uma vez na casa do nosso Deus, poder adorá-lo, exaltar e engrandecer o nome dele nessa tarde, início de noite. Gostaria de te convidar a se colocar em algum lugar da sua casa, a se concentrar e prestar o seu melhor culto ao Senhor. Uma noite de adoração, nós estamos desde a manhã glorificando ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Que seja uma noite de alegria, uma noite de agradecimento, de coração grato. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito a você. Nós saudamos nossos irmãos e amigos que não são membros de nossa igreja, mas estão conosco nesse culto. Aproveite esse momento para exaltar o nome do Senhor conosco. Agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito por sua vida. Nós estamos muito felizes e nós queremos lembrar a igreja. Nós distribuímos aí algumas mensagens pelos grupos. Nós estaremos gravando um vídeo com todas as famílias da igreja. Então, se você recebeu essa mensagem, grave um vídeo enquanto nós estivermos louvando o cântico Família de Deus, participando do culto conosco. E depois envie para o número da secretaria de nossa igreja, que também está na mensagem. Aproveite esse momento, nós estaremos compartilhando no próximo culto esse momento da igreja. Nós vamos ler a palavra do Senhor. O nosso culto tem o tema sobre a busca do Senhor. Eu buscarei o Senhor enquanto viver. Buscaremos através do louvor. A palavra de Deus em Salmos 98, verso 1 diz: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Amém? Louve e engrandeça ao Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor nessa tarde, noite. Eu queria convidar você na sua casa para que você fique de pé, que você adore ao Senhor. E esse cântico é um cântico de comunhão, como o Joquebed disse, nós vamos estar gravando. E eu queria que você mandasse um vídeo muito legal da sua casa, nesse momento de adoração, de culto a Deus. E nós estamos muito felizes, porque temos o Senhor que cuida de nós. Nós temos um Deus que é poderoso sobre todas as coisas. Então que você nessa hora exaltasse ao Senhor, que você regozijasse mesmo com sua casa, se alegrasse nesse Deus que é a nossa salvação. Vamos juntos adorar ao Senhor. Nós somos a família de Deus, nós somos unidos pelo amor de Deus, e nós somos criados para louvar, para adorar a esse Deus. Se você quiser bater palma na sua casa, faça isso. Levante um altar de adoração e adore ao Senhor. Nós somos a família de Deus. Vamos todos. Somos a família de Deus, unidos num só amor. Somos a família de Deus, louvando ao Criador. Somos a família de Deus, unidos num só amor. Somos a família de Deus, louvando ao Criador. E não tem fim essa união. Nós somos a família de Deus. Vamos todos. Somos a família de Deus, unidos no só amor. Somos a família de Deus, louvando ao Criador. Somos a família de Deus, unidos no só amor. Somos a família de Deus, louvando ao Criador. E não tem fim essa união. E foi tão bom. Foi tão bom te conhecer e te abraçar no amor de Jesus. Você é muito especial, em Deus somos um, somos um. Foi tão bom te conhecer e te abraçar no amor de Jesus. Você é muito especial, em Deus somos um, somos um. Essa família, ela compartilha do amor de Cristo. Essa família, ela vive unida em qualquer tempo, porque o nosso Deus, Ele é maior que todas as coisas. Ele cuida de nós. Somos a família de Deus, unidos no só amor. Somos a família de Deus, louvando ao Criador. Somos a família de Deus, unidos no só amor. Somos a família de Deus, louvando ao Criador. E não tem fim essa união. Foi tão bom te conhecer e te abraçar
família do seu irmão, na sua casa, que ele é precioso para Deus. Ele é muito precioso, porque ele faz parte dessa família, a família de Deus. Podemos dizer: como és precioso, meu irmão. Como és precioso, meu irmão. Como és precioso, meu irmão. E não tem fim. E não tem fim. E não tem fim. E não tem fim. Esta união. E não terá fim, porque no céu nós estaremos louvando eternamente. E lá nós estaremos juntos, como a grande família de Deus, adorando ao Senhor. Senhor, louvado e exaltado seja o teu nome. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Amém. Louvamos o teu nome, Deus, te exaltamos nessa hora. Te agradecemos, ó Deus, pela comunhão, Senhor, que nós temos com os nossos irmãos. E agradecemos porque o teu amor exala em nós e através de nós. Amém. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu buscarei o Senhor enquanto viver. Buscaremos através da comunhão. Que alegria, irmãos. Como é gostoso podermos exaltar ao Senhor e como família dizer que nosso irmão é precioso. Isso é maravilhoso. Em 1 João, capítulo 1, versos 6 e 7. Gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia ou acompanhar conosco também. A projeção. 1 João, capítulo 1, versos 6 e 7. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Nós vamos continuar louvando ao Senhor com o hino de número 385 do cantor cristão. Aproveite esse tempo para dedicar a sua vida material, sua vida espiritual, a sua família ao Senhor. Dedique a Ele, consagre a Ele, diga a Ele: Senhor, tudo que tenho, tudo que sou é do Senhor. Amém? Vamos louvar a Ele. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai. Vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz. Cantem glória, hoje
queremos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nós passaremos um momento de oração. Gostaria de te convidar a dedicar a sua família ao Senhor, a sua vida. Também agradecer a Ele se você aniversariou essa semana. Se você tem algum motivo de gratidão, aproveite esse momento para agradecer ao Senhor. Se você tem algum pedido, faça esse pedido. Coloque diante do Senhor, porque Ele é a solução de todos os nossos problemas. Não há solução a não ser no nosso Senhor Jesus. Então coloque a Ele as pessoas que estão enfermas. Coloque a nossa igreja diante do Senhor. Nós vamos orar, dedicar a Ele a nossa vida, a nossa igreja, as nossas famílias. Entregar a Ele, porque nós sabemos que quando nós estamos nas mãos do nosso Deus, nós estamos nas melhores mãos. Amém? Eu vou pedir à irmã Enilda que faça a oração. Senhor, graças te damos, ó Pai. Senhor, porque podemos estar aqui novamente louvando, adorando, engrandecendo o teu santo nome. Te louvamos, ó Deus, por esse momento, ó Pai, de entrega das nossas vidas. Senhor, de tudo aquilo, ó Deus, que tu tem nos dado. Senhor, nós consagramos diante do teu altar. Senhor Deus, que tu possa estar falando, ministrando os nossos corações nessa noite. Que os nossos corações possam estar abertos para a tua palavra. Em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Eu buscarei o Senhor enquanto viver. Buscaremos a todo instante. Salmo 119, verso 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Vamos mais uma vez? Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Nós vamos continuar adorando ao Senhor nessa tarde. E estando aqui no templo, nessa hora, eu fico imaginando, a igreja vibrando, adorando ao Senhor, como sempre fazemos aqui nas nossas celebrações. E eu quero que você faça da sua casa esse momento, esse espaço de adoração. Então, se você puder ficar de pé agora, você vai cantar e você vai poder agradecer ao Senhor por Ele ter se lembrado de você hoje, se lembrado da sua casa, Deus ter providenciado para você sustento, vida, alegria, porque Ele é fonte de todas as coisas. Então que você nessa tarde e noite, você levante agora e agradeça ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, por você, em você e através de você. Vamos juntos adorar ao Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo teu favor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Vamos todos. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você é do Senhor Jesus, e Ele te criou para te dar vida e vida em abundância. Então adore a esse Deus, exalte a Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos novamente, Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou
desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço bem. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço bem. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Irmãos, nós pertencemos a um Deus. Nós cantamos aqui que nós pertencemos a um Deus que é soberano sobre todas as coisas, um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que pode todas as coisas. Mas às vezes nós nos esquecemos um pouco disso e vivemos como quem não tem um Deus. Vivemos às vezes como alguém que não tem para onde correr e esquecemos de quem Deus é. Deus é soberano, Deus tem o controle de tudo, Ele é Deus. O abrir portas está na mão dEle, o fechar portas está na mão dEle, o controle do universo está na mão dEle. Ele criou todas as coisas, Ele criou você, e Ele te conhece muito mais do que você mesmo. Eu gostaria que você nessa tarde e noite, aleluia, que você erguesse a sua voz nessa hora, mas com a certeza de quem é Deus para você. Deus, Ele é soberano, Ele é soberano sobre tudo. Então pare de olhar no patamar humano, para de viver de acordo com o humano, mas viva sim com o olhar, com as características daquele que quer ser espiritual, e deixe o espiritual sobrepor na sua vida, que a sua visão seja muito mais espiritual do que humana. Humanamente falando, nós estamos no caos, mas espiritualmente falando, estamos numa escola de aprendizado, estamos vivendo um tempo de oportunidade de um grande relacionamento com Deus, de pararmos um pouco os nossos afazeres e estarmos ali focados no Senhor. Então tenha vontade, desejo de querer mais do Senhor, e aproveite esse tempo agora e entregue a sua vida para o Senhor, entregue a sua causa ao Senhor, e vamos cantar: Senhor, me leva para além, me dê uma visão do alto, e nós vamos adorar ao Senhor. Me dê mais relacionamento com o Senhor, me dê vida com o Senhor, irmãos, e a experiência que você terá vai ser linda, uma experiência de vitória, uma experiência de alegria. Então adore ao Senhor. Talvez você possa estar chorando, mas que seja um choro de alegria, um choro de rendição ao Senhor nessa noite. Vamos lá.
coração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Senhor, tu és incomparável. O seu nome é maravilhoso. Teu nome é maravilhoso. Você pode dizer isso? Leva-me. Leva-me além. Leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Adore ao Senhor. Agradeça e engrandeça a Ele. Vamos adorar novamente, render a Ti. E rendidos é a melhor posição que um crente pode estar diante de Deus. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que o meu coração, É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Teu nome Aleluia. é Maravilhoso. Leva-me. Leva-me além. Leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Aleluia. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Pai, na Tua presença nos encontramos nessa tarde. Como é bom louvar o Teu nome, adorar ao Senhor e sentir a Tua presença neste lugar, sentir que o Senhor está aqui conosco e ter a certeza de que o Senhor está aonde a Tua igreja está reunida agora, de casa em casa. Saber e ter a certeza de que o Senhor está tocando cada lar, cada lugar que se tornou um santuário, um altar de adoração, Pai. Eu quero entregar essas famílias, esses irmãos ao Senhor agora. Pedir a Tua bênção sobre a casa deles, sobre as suas vidas, sobre a vida de cada membro, Pai, que está nesse horário cultuando ao Senhor conosco. Talvez, Pai, aqueles que não são da Tua igreja aqui, são de outras igrejas, ou não são de igreja ainda, não se converteram, não têm ainda um encontro contigo, mas que essa tarde seja uma tarde de renovo,
seja uma tarde, Pai, de bênção, de alegria, de paz, uma tarde de restauração, Pai, e de muito prazer em louvar o Teu nome. Eu quero Te agradecer por essa oportunidade e pedir ao Senhor que esteja conosco agora, quando ouviremos a Tua palavra, no nome de Jesus, amém. Amém, meus amados irmãos, prazer, privilégio grande, nós estarmos juntos aqui mais uma vez, desta forma, por este mecanismo, cultuando ao Senhor, adorando a Deus. Eu agradeço a Deus pela sua vida, muito obrigado você que está conectado aí no canal da nossa igreja, aí pelo YouTube, muito obrigado pela sua dedicação, pelo seu empenho, muito obrigado pela sua fidelidade também. Nós estamos felizes de poder cultuar a Deus hoje, este domingo. E nós eu convidei pastor Paulo Roberto Lírio, vou convidar que ele venha até aqui. Pastor Paulo Roberto é um jovem pastor, ele já tem aí nos ajudado em algumas questões na igreja. Essa semana ele esteve ministrando na Semana da Palavra, e tivemos uma semana muito abençoada ali, de muito debate, muito edificante para nós. Pastor Paulo é membro da Primeira Igreja Batista, em Barra de São João. Ele é casado com a Luísa e é o pai da Ana Luísa. E ele estará compartilhando conosco hoje um texto da Palavra de Deus. Então nós vamos ouvi-lo com muita atenção, que os nossos corações possam estar abertos para nós recebermos aquilo que Deus tem para nós hoje. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você ricamente. Pastor, está com a palavra, fica à vontade. Deus abençoe ricamente. Som. Boa noite a todos. É uma imensa alegria para mim poder estar aqui com os irmãos, poder nessa noite compartilhar um pouco daquilo que a palavra de Deus pode falar e tratar aos nossos corações. E nessa noite, pensando naquilo que nós poderíamos estudar juntos, me veio a ideia de enxergar Deus em meio à tempestade. Nós falamos aqui, cantamos aqui, entoamos louvores a Deus que falam e nos direcionam a esse sentido, a essa compreensão de irmos mais além, de termos uma intimidade mais profunda com o nosso Deus. E talvez nesse momento de tantas dúvidas, de tantas incertezas, seja um bom tempo para nós como igreja lembrarmos disso e enxergarmos Deus em meio à tempestade. E antes da gente falar propriamente do texto, queria compartilhar um pouquinho de algo que eu gosto muito de filme. E gostando de filme, eu até me considero um grande crítico de filmes. Eu acho que até poderia receber para isso, mas ainda não me descobriram. Mas, brincadeiras à parte, é algo que eu acho muito interessante em todos os filmes que a gente assiste, talvez você já tenha percebido isso também, assistindo, é que geralmente os filmes eles mostram um momento onde tudo está indo bem, está tudo certo, está tudo caminhando do jeito que as pessoas esperam, mas chega sempre num momento de tensão, um momento de dificuldades, um momento de talvez incertezas, e que diante disso o roteirista ali então desenvolve todo o enredo do seu filme, baseado naquele momento em que as coisas que estavam tranquilas já não são tranquilas. Aquilo que eram as expectativas das pessoas, e no caso ali dos atores principais, dos protagonistas, não se corresponde. E aí então é que o enredo é desenvolvido, e o enredo ele vai nos apresentar o propósito de tudo aquilo ter acontecido. Quando a gente chega no final do filme, a gente consegue compreender o porquê determinadas coisas aconteceram. Pois bem, às vezes, parece que em nossas vidas também funciona de maneira parecida. Parece que em determinados momentos sempre surge uma dificuldade, algo que complica o nosso dia a dia, algo que impede a gente de fazer algo que a gente gosta, que a gente tem prazer. E, diante disso, eu queria mostrar para os irmãos e falar nessa noite que esses momentos de tensão que acontecem nas nossas vidas também, momentos de dificuldade, de tristeza em algumas circunstâncias, momentos de dor, sim, eles têm um propósito soberano na nossa vida.
Deus usa eles para manifestar a sua glória. E nós vamos ver então nessa noite 3 lições que podemos tirar de momentos difíceis da nossa vida, e vamos ver isso a partir do texto bíblico que nós vamos ler nessa noite. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10. A palavra de Deus vai dizer assim, meus irmãos: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, essa é a Tua palavra. E como nós cantamos, Senhor, estamos rendidos diante dela, para que através dela o Senhor faça o Teu querer em nossas vidas. Pai, nós somos gratos por tudo o que o Senhor permite que a gente possa viver. Queremos ser gratos nos momentos de bonança, mas também nos momentos de tempestade, Pai. E que, Pai, nessa noite, possamos aprender lições valiosas para que possamos enxergar o Senhor em meio às tempestades. Essa é a oração que nós fazemos, Pai, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos perguntamos o porquê Deus permite que determinadas coisas aconteçam em nossas vidas. E Deus, meus irmãos, Ele tem um propósito soberano em todas as coisas. Nós, com muita facilidade, nós dizemos que Deus é bom. Com muita facilidade, nós dizemos que Ele é soberano. Mas como até mesmo o irmão Zé aqui comentou na sua ministração, às vezes a gente esquece disso. Em momentos de dificuldade, principalmente, parece que nós perdemos a percepção desse Deus soberano. E esquecemos que Deus tem ali em si, talvez na dor, no sofrimento, nos momentos de dificuldade e de incerteza, Ele ainda tem um propósito. E esse propósito é soberano, e esse propósito é benéfico para as nossas vidas. E a primeira lição, então, que nós podemos perceber, que Deus permite, o porquê Deus permitir coisas difíceis, momentos difíceis em nossa vida, é para que o nosso caráter seja moldado. Deus quer moldar o nosso caráter. É interessante pensar assim, meus irmãos, porque em nossa mente, os pecadores que somos, não é comum a gente associar aquilo que nos traz tristeza, que nos traz aparente dor, terrena dor, a algo que seja benéfico para a nossa vida. Porque nós somos pecadores, muitas vezes nós não conseguimos entender que Deus ele tem um propósito para isso e que isso vai ser benéfico. E para a gente ilustrar isso de maneira bem clara e de maneira bem bíblica também, se você olhar para o texto de Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12, algo que é mencionado também em Hebreus, quando o autor de Hebreus vai falar sobre o amor que Deus dispensa àqueles a quem Ele está disciplinando. Provérbios, Salomão vai dizer em Provérbios a seguinte coisa: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como um pai faz ao filho de quem deseja o bem. Olha só, por que Salomão estaria dizendo algo parecido com isso, meus irmãos, se não fosse pela realidade de que o coração do filho, que está sendo disciplinado, que está passando por um momento em que não é agradável aos seus olhos, ele poderia sim
desprezar a disciplina. Ele poderia, sim, ficar ressentido, magoado no seu interior, porque foi disciplinado. Isso não é incomum. Percebam, meus irmãos, não é incomum. Isso é natural a um coração que é pecaminoso. E nós, por mais que tenhamos sido redimidos por Cristo Jesus, ainda assim habita em nós uma natureza que é contrária à vontade de Deus, que milita contra a vontade de Deus. Então, quando a gente olha aqui, quando a gente para pensar a respeito dessa primeira lição, nós vamos ver no versículo 7 algo que é muito importante, porque isso vai nos mostrar que é uma inclinação da nossa carne. O apóstolo Paulo, aqui no versículo 7, vai dizer que foi dado um espinho na carne dele. Mas, meus irmãos, quem será que permitiu que esse espinho na carne fosse dado à vida de Paulo? Quem será? Será que foram as situações que fizeram isso? Será que foi o próprio Satanás que fez isso? Será que foi algum problema pessoal que ele tinha? E isso poderia ser até mesmo uma possibilidade, porque existia uma grande dificuldade ali. Paulo escreve essa carta com o objetivo de autenticar o seu ministério, porque algumas pessoas de Corinto, depois que Paulo saiu da igreja para continuar o seu percurso missionário, algumas pessoas questionaram o ministério de Paulo. Algumas pessoas questionavam o apostolado de Paulo e também, por isso, questionavam a mensagem de Paulo. E Paulo, então, está escrevendo para essa igreja. Mas, meus irmãos, ainda que fosse uma pessoa específica, ou ainda que fosse um espinho na carne, ou qualquer coisa que esse espinho na carne pudesse representar na vida dele, Paulo tinha a percepção de que isso não estava aquém da vontade soberana de Deus. Pelo tom das palavras de Paulo e o contexto imediato em que esse versículo se encontra, podemos ver que ele reconhece que tudo isso ainda estava debaixo da autoridade e da autorização direta do seu próprio Deus. Olha só que interessante o versículo 7 ainda, na primeira parte do versículo. O versículo vai dizer assim, funcionou. A primeira parte do versículo vai dizer assim: para impedir que eu me exaltasse. Nós já lemos a segunda parte do versículo, que vai falar sobre a realidade do espinho na carne. Mas a primeira parte do versículo nos traz à mente a compreensão do porquê esse espinho na carne. Paulo estava lidando com uma dificuldade do seu coração. A Paulo, se você olhar os versículos de 1 a 6, foram dadas algumas experiências que poderiam até mesmo impressionar algumas pessoas. Mas Paulo, ele está lutando com o seu coração para não falar a respeito disso de maneira orgulhosa, como alguns falsos apóstolos estavam fazendo ao atacar o ministério deles. Alguns falsos apóstolos estavam dizendo: eu faço determinada coisa, eu fiz aquilo, eu experimentei aquilo. E Paulo está então aqui no versículo 7 em diante falando: olha, eu não quero me apegar a isso. Mas Deus, que sabe mais do que eu, permitiu que um espinho na carne viesse me atormentar, para que eu constantemente me lembre quem é o meu Deus, em quem eu devo me orgulhar. E Paulo então ele deixa bem claro, para que possa me impedir de me orgulhar, de me vangloriar, para que eu não me exaltasse. Deus permitiu essas coisas. Para o apóstolo Paulo, Satanás era apenas a causa imediata desse sofrimento, mas Deus era a causa final. Deus estava permitindo soberanamente que Paulo experimentasse aquele sofrimento, para que o seu caráter fosse moldado, para que ele se humilhasse, para que ele reconhecesse: a glória tem que ser dada a Deus, não a homens.
Por isso, então, nós podemos perceber que a primeira lição que nós precisamos aprender em meio às dificuldades, em meio às tempestades, é que Deus usa momentos difíceis, momentos tristes e momentos de dor, sim, para que o nosso caráter seja moldado. Uma aplicação básica para que a gente possa entender isso. Nós precisamos entender que Deus usa tempestades para transformar o nosso caráter. Deus estava permitindo todo o sofrimento na vida desse fiel servo dele. Deus lhe permitiu tudo isso, porque ele tinha um objetivo específico na vida de Paulo, que era fazer Paulo ser mais parecido com Cristo Jesus. Deus estava transformando Paulo, de pouquinho em pouquinho, um pouco mais parecido com o seu filho. Esse aperfeiçoar, meus irmãos, acontece através da humilhação constante do nosso eu. E isso, meus irmãos, é simplesmente fantástico, é simplesmente glorioso, é extremamente gracioso da parte de Deus, porque Ele nos humilha no sentido de que Ele nos faz enxergar quem nós somos, Ele nos humilha no sentido de que Ele nos faz perceber quem deve ser engrandecido. Quando nós questionamos muito a Deus, significa que nós estamos achando que nós poderíamos fazer algo diferente, ou seja, algo melhor do que Deus. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Mas Deus, meus irmãos, Ele é gracioso, sim, ao permitir isso. E o texto ele não vai parar por aí. Ele vai continuar nos falando e vai continuar nos ensinando o porquê Deus permite que nós passemos por momentos difíceis. E a resposta, a segunda lição que nós podemos aprender diante disso, meus irmãos, é que Deus permite que momentos difíceis aconteçam para nos lembrar que devemos depender dEle. Essa é a segunda lição que devemos aprender, meus irmãos. Olha só que magnífico esse momento, que vem em forma de testemunho da parte de Paulo, a respeito da sua oração, da sua conversa, do seu diálogo com Deus. O texto diz para a gente da seguinte maneira: por 3 vezes roguei. Paulo por 3 vezes pediu, solicitou em oração, para que Deus tirasse o espinho da carne, que atrapalhava ele, que humilhava ele. E olha só que interessante, meus irmãos, esse é o primeiro ponto de destaque que nós podemos fazer a respeito desse versículo. O apóstolo Paulo era comum, era um homem normal, ele não era um super-herói, ele não era alguém diferente de mim e de você, ele não tinha uma natureza diferente da nossa, e portanto, ele estava passível de a qualquer momento em sua caminhada cristã, ele perder de vista, ele desviar o seu olhar do seu Deus. E isso então nos mostra, e fica muito claro para a gente, que o texto aponta para Paulo, que em algum momento da sua caminhada cristã, ele deixou os seus olhos olharem para outro lugar. Ele olhou para o problema e não para Deus. E olhando para o problema, meus irmãos, toda vez que nós olhamos para o problema, toda vez que nós exaltamos o problema, nós estamos diminuindo, descaracterizando quem Deus é. E o apóstolo Paulo, então, ele nos mostra que em algum momento ele perdeu de vista a perspectiva correta. Isso já aconteceu com você, meu irmão? Eu acredito que sim, já aconteceu comigo. E eu tenho constantemente que lutar contra essa falta de percepção, essa falta de olhar, de um olhar espiritual para as coisas. Eu preciso constantemente me policiar para que eu não caia no erro de olhar para um local diferente que não seja em Deus. Todos nós, possivelmente, acredito que se nós formos verdadeiros, sinceros,
todos nós vamos encontrar momentos da nossa vida em que nós cometemos esse erro, cometemos esse pecado. Mas Deus vai ajustar a visão de Paulo com a sua resposta. Olha só que interessante, meus irmãos. Seria demais Paulo fazer essa oração para Deus? Seria demais da parte de Paulo querer não passar por isso? Seria um problema, assim, muito grande para Deus retirar esse espinho? É claro que não. Mas quando Paulo começa a olhar para esse espinho na carne, não com o olhar correto, isso torna um problema. Aos olhos humanos, meus irmãos, nós podemos chegar à conclusão de que não seria nada demais Deus atender esse pedido. Mas a gente não pode esquecer do propósito de Deus, esse propósito soberano que nós falamos antes, na primeira lição. É por isso que Deus vai refrescar a memória de Paulo, ao oferecer uma solução que era infinitamente melhor do que simplesmente tirar o espinho da carne de Paulo. E a solução que ele apresenta é essa. Ele diz para Paulo: a minha graça é suficiente para você, Paulo. Deus está tratando o coração de Paulo. Como nós vimos no ponto anterior, na primeira lição, Deus está moldando o caráter de Paulo, mas Deus também, Ele quer que nós dependamos dEle. Deus, Ele queria que Paulo entendesse que ele não pode fazer nada aquém de Deus. Quando Paulo para de olhar para Deus e começa a enxergar o problema apenas, ele cai no erro de esquecer da graça de Deus, que é suficiente, que ela sobrepõe todas as coisas. Meu irmão, a graça de Deus é suficiente para você. Em momentos difíceis, em meio à tempestade, a graça de Deus é suficiente. Por isso podemos enxergar Deus em meio à tempestade. Porque Ele está presente, Ele não está ausente, Ele não te deixou sozinho, meu querido irmão. Ele não me deixou sozinho. Em todos os momentos, Deus está conosco. E a aplicação que nós podemos tirar disso é que Deus quer nos ensinar que em todo o tempo a graça dele é mais do que suficiente para nós. Nos momentos bons, a graça é suficiente? É claro que é. Nos momentos ruins, a graça é suficiente? É claro que é. A graça de Deus, ela não aumenta e diminui se os momentos são bons ou ruins. Ela sempre será mais do que suficiente para mim e você. Dependa e descanse de Deus, meu querido irmão. Talvez você esteja passando por uma situação difícil. Talvez esse momento de tempestade na sua vida começou muito antes da pandemia nos atingir. Talvez você estivesse passando e enfrentando dificuldades terríveis antes de tudo isso acontecer. Porque eu não quero me limitar apenas ao advento do coronavírus. Porque é muito pequeno comparado à graça de Deus. Talvez você esteja já há mais de um mês lutando com problemas, com dificuldades, com tristezas nas quais você foi acometido. Eu queria te lembrar, meu irmão, enxergue a Deus em meio à tempestade. Deus quer moldar o seu caráter. Deus quer que você dependa mais dEle, para que você se lembre que a graça dEle é suficiente. A terceira e última lição que podemos aprender é que Deus permite que passemos por momentos difíceis para demonstrar o seu poder em meio às nossas fraquezas. Deus quer demonstrar o seu poder em nossas vidas, meus irmãos. E isso é graça, e isso é maravilhoso.
É poder enxergar que o Deus Todo-Poderoso, Ele olha para alguém fraco, como eu, e Ele define: eu quero mostrar o meu poder na sua vida. A sequência do texto que nós estamos lendo vai mostrar para a gente no capítulo 12 ainda, no versículo 9, na segunda parte do versículo 9, ele vai dizer assim para a gente, Deus falando para Paulo ainda: pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ou então, melhor, na sua fraqueza, Paulo. O poder de Deus aqui é direcionado a Paulo, que nunca se apartou da vida de Paulo. Essa graça que faz ele levantar, que faz ele sobreviver em meio a dificuldades, mostra para Paulo também que o poder de Deus, esse Deus gracioso, se manifesta poderosamente em meio às fraquezas, em meio às limitações de Paulo. Meus irmãos, nunca se tratou da habilidade de Paulo em falar, em ser eloquente no seu pregar. Nunca dependeu da habilidade de Paulo em cativar pessoas. Nunca dependeu da habilidade de Paulo de ser alguém sociável, simpático. Nunca se tratou da habilidade de Paulo. As muitas pessoas que Paulo alcançou, as muitas pessoas que Paulo pregou o Evangelho, as muitas pessoas que vieram a ser convertidas pela mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, não foi em nenhum momento por causa de Paulo. Não foi. O texto bíblico está dizendo que a fraqueza humana oferece uma oportunidade ideal, uma oportunidade perfeita, para que Deus, no seu incomparável poder, manifeste esse incomparável poder em meio à minha e à sua fraqueza. Isso é simplesmente inacreditável. É incrível. Olhar para nós mesmos, através da ótica das Escrituras, vai fazer você e eu nos enxergarmos como realmente nós somos. O pastor mencionou aqui que eu tive a oportunidade de ajudar durante essa semana na Semana da Palavra. E na Semana da Palavra nós tratamos a perspectiva do pecado. E eu falei ali, através da Bíblia, aquilo que a Bíblia dizia. Eu mostrei para os irmãos que a Bíblia é um espelho que nos mostra como realmente somos. Ela nos revela como pecadores miseráveis, necessitados da graça de Deus. Inclusive, aqueles que já foram redimidos por Cristo Jesus, continuam dependentes dessa graça constantemente, diariamente em suas vidas. Então, a palavra de Deus, ela revela quem nós somos, e ela revelando quem nós somos, mostra um quadro triste. Um quadro de um pecador. A Bíblia me revela como alguém incapaz. Ela não bate nas minhas costas, me dando um tapinha de incentivo, falando assim: não, você é fera. Não, você é bom. É por isso que Deus está te colocando para fazer isso. Não, a Bíblia olha para mim e quando ela me confronta, ela fala: Paulo, você é um miserável pecador, do qual sem a graça de Deus, sem a ação permanente de Cristo Jesus na sua vida, você é completamente incapacitado. Mas Paulo, na sua incapacidade, Deus age poderosamente. Em toda a sua limitação, Paulo, Deus se faz visível, demonstrando o seu poder. Meus irmãos, quando nós olhamos para nós mesmos, agora nos enxergando de maneira correta, nós nos percebemos sendo transformados, como Paulo vai dizer ainda em Coríntios, para a carta aos Coríntios, transformados de glória em glória. Aos poucos, Deus vai transformando a nossa vida, manifestando poderosamente o seu poder
em meio às nossas fraquezas. E quando nós percebemos isso, não existe outra reação que não seja o espanto. Como pode isso ser possível? Como pode o Deus Todo-Poderoso olhar para alguém como eu e querer, desejar, intencionar, manifestar o seu poder através de alguém falho como eu? Somente mesmo, porque nele reside todo o poder. Somente mesmo pelo fato de que nele todas as coisas fazem sentido. Paulo, falando para os coríntios, ele diz: Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu aquelas que não são para confundir as que são. Deus escolheu aquilo que não chamaria a atenção, aquilo que não tem valor em si, para manifestar grandiosamente o seu poder. Somente por meio dessa razão podemos encontrar um sentido real. Deus quer que a gente seja moldado conforme o caráter de Cristo. Deus quer trabalhar na sua e na minha vida para que possamos depender mais dEle, depender da sua graça. Deus quer demonstrar o seu poder nas nossas vidas, meus irmãos. E por isso Paulo pode dizer: por isso, por amor a Cristo, eu me regozijo nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porque Paulo chegou à conclusão. Paulo, ele não está dizendo: eu vou pecar e vou ser um fraco para que Deus manifeste o seu poder. Não, ele está falando: por eu ser incapaz, por em mim não existir nada que seja possível transmitir a glória de Deus, porque tudo depende de Deus. É por isso eu vou me gloriar. É porque só pode existir uma mensagem do Evangelho poderosa que alcança as pessoas, que transforma as pessoas, porque Deus manifesta o seu poder através das nossas vidas. É porque Deus olha para alguém fraco como eu e deseja manifestar o poder dele. E aí então ele diz: porque quando eu sou fraco, é que sou forte. Porque quando eu olho para quem eu sou, porque quando eu olho para a minha incapacidade, para a minha fraqueza, eu só consigo lembrar de que tudo o que acontece na minha vida vem com um propósito soberano de apontar para Cristo Jesus. Porque a minha força é a força de Cristo. Não é o meu próprio braço, não é a minha habilidade, mas é a força de Cristo, que atuando poderosamente em meio à minha fraqueza, aí sim eu entendo. Quando eu sou fraco, quando eu reconheço que eu sou fraco, eu me torno forte porque eu dependo completamente de Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz para pagar o preço dos meus pecados. Precisamos então, meus irmãos, aprender a reconhecer a nossa fraqueza, para que assim possamos experimentar o poder de Deus. Eu creio que todos os irmãos que estão nos assistindo agora desejam enxergar Deus em meio à tempestade. Eu creio que todos os irmãos querem ser moldados à imagem de Cristo Jesus. Eu creio que os irmãos querem depender mais de Cristo Jesus. Eu creio que os irmãos querem ser instrumentos do poder de Cristo Jesus. Mas precisamos então aprender essas lições valiosas para que isso tudo se torne uma realidade nas nossas vidas. Nós aprendemos
nessa noite que Deus quer moldar o nosso caráter. Deus quer que dependamos mais dEle. Deus quer evidenciar o seu poder em meio à nossa fraqueza. Que possamos então aprender essas valiosas lições. E assim, possamos viver para a glória de Deus. E assim, enxergar Deus em meio às tempestades. Que os irmãos possam pensar nisso, meditar na palavra de Deus. E meditando nela, que possam se render a esse Deus. É possível enxergar Deus em meio à tempestade? É claro. Deus sempre está ali conosco. Na tempestade ou na bonança, Deus está conosco. Vamos orar? Senhor Deus nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Porque de uma maneira incompreensível, o Senhor desejou, intencionou alcançar as nossas vidas. E alcançando as nossas vidas por meio do sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz, o Senhor constantemente se mostra presente nas nossas vidas. O Senhor não é um Deus distante, o Senhor é um Deus presente, e nós cremos nessa realidade, Pai. E nós sabemos, Pai, que mesmo em meio a tempestades, mesmo em meio a momentos difíceis, mesmo em meio a momentos de incertezas aparentes, nós cremos que o Senhor está ali, presente conosco, nos ajudando, nos guiando, tratando a nossa vida, nos ensinando lições valiosas. E Pai, assim como o Senhor ensinou a Paulo, num momento de dificuldade em seu ministério, nós queremos que o Senhor age da mesma maneira conosco. E por isso nós te pedimos, Pai, nos ensina essas valiosas lições, para que as nossas vidas possam ser um testemunho vivo, para que as pessoas ao nosso redor, olhando para a forma como nós enfrentamos as tempestades, se questionem, por que isso é possível? E nós vamos poder responder, é por causa do poder de Cristo Jesus, que atua poderosamente em nossas vidas. É porque nós dependemos desse Cristo. É porque constantemente, diariamente, Ele está transformando o nosso caráter, moldando conforme a imagem de Cristo Jesus, fazendo a gente ser mais parecido com o seu Filho. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela essa graça, essa misericórdia que o Senhor derrama em nossas vidas. Nos faz enxergar o Senhor em meio às tempestades. Essa é a oração que nós te fazemos. Gratos por tudo, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Passo a palavra agora para o Ministério de Louvor. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. E se você estiver em casa, puder ficar de pé, nós vamos cantar a graça do Senhor. Vamos cantar que a graça dele nos basta. Então nós vamos nessa hora elevar a nossa voz e dizer desse cântico a nossa oração nessa noite. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim se cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu,
para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Nós vamos cantar novamente. E você pode dizer: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, fazer com que conheçam a ti, e que eu diminua para que o Senhor cresça. Para que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença. No Santo dos Santos, No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Amém, meus irmãos, graças a Deus. Que bom nós nos encontrarmos. Eu queria agradecer a todos os irmãos que no chat aí do YouTube manifestou seu carinho, seu cuidado, a sua oração, a sua apreciação à palavra do Senhor, mas sobretudo a sua dependência da graça de Deus. Eu queria agradecer a todos os irmãos mais uma vez que nos ajudaram na transmissão desse culto. E eu gostaria de compartilhar com você alguns avisos, que são alguns avisos importantes para a vida da nossa igreja. Você está vendo aí todos os nossos encontros online, ok? E você pode estar conosco, se encontrar conosco aí nesses dias e horários pela internet. Um outro aviso muito importante é as nossas classes de escola bíblica dominical. Você pode adquirir, você que é da classe de adulto, você pode adquirir aqui na igreja o livro Mulher Nota 10 e o livro Homem Nota 10, ok? Você compra, você faz o depósito na conta da igreja, R$15, e dá um jeito de passar aqui na igreja durante a semana para pegar o seu material no nosso horário de expediente. Isso também acontece com os irmãos da nossa classe, das demais classes. Você pode passar aqui pela igreja e pegar o material da sua classe de EBD. Todos os materiais aí de todas as faixas etárias, você também pode passar aqui na igreja, na hora de expediente. Esse material é gratuito, você pode pegar aqui na nossa igreja, tá bom? Lembrando que no mês de maio nós vamos ter a nossa conferência da família, vai acontecer na primeira semana com o pastor Tiago Moreira, está vendo aí? Vai acontecer na segunda semana com o pastor Fernando, depois na terceira semana com o pastor Randal. Então nós vamos ter, todos esses irmãos, eles são vinculados, né, à Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. O pastor Fernando é o vice-presidente da ABCB, e nós vamos ter essa conferência da família online toda semana. Então você separa aí a sua data para você cultuar a Deus conosco no mês
da família, tá bom? Um outro aviso muito importante são os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você pode fazer a sua contribuição online nas nossas contas, né, do Banco do Brasil e Itaú. As informações estão aí. Você pode trazer o seu dízimo também durante a semana, no horário de 12 às 16 horas, e entregar aqui no gasofilácio da igreja, e também fazer a sua contribuição pela máquina de débito que nós temos aqui na igreja, caso você assim o deseje, também no nosso horário de expediente. Desde já agradecer a todos os irmãos que estão permanecendo firmes, dizimando, entregando seus dízimos e suas ofertas. Nós realmente estamos num tempo que nós carecemos da fidelidade dos irmãos, para nós podermos abençoar a vida aí de muitos irmãos nossos, tá bom? O horário da expediente da igreja é esse que vai aparecer aí, de segunda a sexta-feira, das 12 às 16. E aí o meu convite especial para você, que eu fiz de manhã, quero fazer agora à noite. Na próxima quarta-feira, no nosso culto, às 19h30, nós vamos estar ouvindo o pastor Valtair Miranda. O pastor Valtair é o diretor acadêmico lá do Seminário Batista do Sul, do Brasil, especializado em escatologia, e ele vai estar falando sobre a igreja nos últimos tempos. Muitos irmãos questionando se esse tempo de pandemia é o final dos tempos, se Jesus está voltando, se nós estamos aí na hora nona da história do mundo, se o mundo vai acabar. Então, Dr. Valtair, ele é especializado nisso, ele estuda isso, ele gosta, escreveu livros nessa área, e ele, quarta-feira, 19h30, vai estar pregando. Aí nosso culto vai ser virtual, nós vamos projetar, não aqui da igreja, mas de casa, mas nós vamos ter a oportunidade de ouvi-lo e de fazer perguntas também para ele ao final. Tá bom, meus irmãos? Deus te abençoe ricamente. Eu gostaria de orar encerrando o nosso culto, dedicando a nossa semana ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esse domingo. Muito obrigado por todos os benefícios do Senhor em nosso favor. Muito obrigado pela sua graça, muito obrigado pela sua misericórdia, muito obrigado por tudo que ouvimos, muito obrigado por estarmos em comunhão com os nossos irmãos, através, ó Deus, das mídias, Senhor, muito obrigado. Suplicamos ao Senhor uma semana, Senhor, na sua presença, suplicamos ao Senhor uma semana de paz, uma semana de bênçãos. Clamamos pela nossa nação, tem misericórdia desse país, sara essa terra tão ferida, Senhor, tão distante do Senhor, que a sua igreja possa nesse tempo ser testemunha tua, aonde quer que nós estejamos. Senhor, guarda o teu povo, não permita que nós nos dispersemos, não permita, Senhor, que venhamos a desfalecer da nossa fé, mas que esse tempo seja um tempo de consagração, de dedicação e de louvor a Ti também. Então nós dedicamos tudo isso ao Senhor e oramos agradecidos no nome de Jesus. Ora, aquele que trouxe dos mortos a Jesus Cristo, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, que esse Deus nos aperfeiçoe em todo bem, para fazermos aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito diante dos seus olhos, para a sua própria honra e para a sua própria glória. Amém. Meus irmãos, uma semana abençoada para você, graça e paz.